Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Empreendedora Selvagem. Eu sou Isa Moreira. Eu sou a JJ. E nós estamos fazendo essa temporada do Empreendedora Selvagem, trazendo cada episódio com uma questão central do universo feminino e do empreendedorismo para a gente discutir através de perguntas que nos fazem aprofundar em relação às nossas próprias vivências. E qual que é o tema de hoje, Gé? Exposição na internet e haterismo. Então, bora começar. Você já trabalha na internet há 10 anos, né? Sim. Você já sofreu muitos ataques de hater? Ataques sérios? Como é que foi isso? O que você chama de ataques sérios? Porque ataques eu recebo todo dia, 3 vezes ao dia, igual antibiótico. Riese, o que você acha? Sei lá. É que não fui eu que fiz a pergunta. Ataques sérios, eu não sei o que você está chamando de ataques sérios, tá? Mas ataques de haters eu recebo todos os dias, né? Dos mais variados, várias vezes no dia. Então, sim, recebo bastante ataque de hater. E como é que você lida com isso? Como é que eu lido com os haters, né? Os haters, eles têm um ponto que é muito positivo, porque eles impulsionam o conteúdo. Então, quando chega uma pessoa e te ataca na internet, se você utiliza esse ataque para se posicionar, para você defender a sua tese, aquilo que você acredita, isso é muito bom, né? Por quê? Porque você expõe a pessoa que está atacando, você gera uma comoção em torno daquele tema, você chama a atenção, você mostra que está expondo, as pessoas gostam, querem comentar, tomam partido. Então, do ponto de vista do algoritmo, é muito bom. Do ponto de vista da saúde mental, não é tão bom assim, né? Você todo dia ter aquela encheção de saco dos haters. O que eu faço já há 10 anos, acontece de você ir se desensibilizando, entendeu? Então, assim, você já lê ali um comentário, aquilo ali te dá uma pequena irritação, aí você já olha, calma, isso daqui é algo que eu posso responder profissionalmente. Ou essa pessoa é muito sem noção, eu vou só bloquear mesmo, né? Ou então eu vou expor essa pessoa para o meu público, né? Eu vou expor o arroba dela. Aí essa decisão é muito de acordo com cada comentário que chega. Mas eu acho que é isso. A gente precisa desensibilizar. A gente precisa entender que o ataque é muito mais sobre quem está atacando do que sobre nós. E aí fica mais fácil de lidar, ou menos difícil, talvez. Mas é cansativo. E nisso tudo, pra você, qual que é a pior parte da exposição na internet? Eu acho que a parte mais difícil é essa, é decidir o que eu exponho, o que eu não exponho, lidar com a opinião que eu não peço. Então, por exemplo, eu tô na internet e aí eu conto que eu fiz alguma coisa. Nossa, eu tô vivendo um processo desafiador com a perimenopausa, né? Às vezes eu tô só compartilhando mesmo alguma coisa, uma vivência. Ó, tô aqui na luta, hein? Tô descobrindo o que é isso. Tô aqui passo a passo entendendo o que é a perimenopausa. Aí, daqui a meia hora eu volto no meu direct, tem um monte de gente me oferecendo o próprio trabalho que eu não pedi, entendeu? Ou então pessoas dando opinião sobre a minha aparência que eu também não pedi. Eu acho que essa é a parte mais cansativa do processo, sabe? Da exposição. É as pessoas acreditarem que por você estar ali como uma vitrine apresentando o seu trabalho, elas têm o direito de falar para você e oferecer coisas para você que elas não ofereceriam para quem está ali na frente a frente. Tipo, se ela te encontrar no mercado, por exemplo, na vida real, na fila da carne, ela não vai dizer que achou a sua sobrancelha horrorosa. Ela pode até achar, mas ela vai guardar para ela. Na internet, não. Na internet, ela fala num comentário público. Ou então, se ela é designer de sobrancelha, por exemplo, ela vai no seu privado e ela fala, olha, a sua sobrancelha não está de acordo com a imagem que você quer passar. Ela nem sabe a imagem que eu quero passar. Eu tenho um estúdio na Barra da Tijuca, eu vou ficar muito feliz em te atender. E é tipo, mas eu jamais iria numa profissional mal educada como você, sabe? E isso é todo dia, para as mais variadas coisas. Ó, eu quero ser sua terapeuta, eu quero ser a sua personal, eu quero... Aí você fala, eu tô no processo de escrever um livro, aí vem várias mentoras de escrita. É cansativo, mas é do jogo, é o ônus do bônus. E você posta todos os dias? Eu posto todos os dias.
Mas você compartilha tudo da sua vida? Não, eu não compartilho tudo da minha vida. Aliás, eu compartilho no máximo 10% do que acontece na minha vida. Só que como eu compartilho muito desses 10%, a minha audiência fica com a sensação de que aquilo é toda a minha vida. Mas tem 90% da minha vida guardadinho, protegidinho, que ninguém sabe. Isso, inclusive, me traz um efeito colateral. Eu compartilho, por exemplo, a maior parte do tempo sobre trabalho. Afinal de contas, eu estou na internet para me posicionar profissionalmente, né? Então, as pessoas ficam com a sensação de que eu só trabalho. Né? Ai, mas ela, nossa, ela ganha muito dinheiro, ela faz milhões, mas ela nunca está com os filhos dela. Não, é mentira. Eu estou muito com os meus filhos. Só que na hora que eu estou com os meus filhos, eu não pego o celular para expor o tempo que eu tô com eles. Geralmente eu tô na praia com eles, geralmente a gente está assistindo um filme junto. Eu não sei nem onde está o meu celular nessa hora. Só que a internet, ela criou uma cultura de percepção que é se não postou, não aconteceu. Ainda assim, eu sinto que isso é tem um ruído na minha comunicação, mas eu não quero ficar expondo a minha família o tempo inteiro. Eu não quero ficar dando check em cada coisa que eu faço na minha vida. A internet deixaria de ser um lugar que eu gosto de estar para ser uma prisão. Então, eu prefiro esse ruído na minha comunicação, das pessoas acharem, nossa, ela só trabalha, ela não tem vida pessoal. Eu prefiro, tá tudo bem, pensem o que vocês quiserem, mas esses 90% da minha vida privada, desculpa, mas eu não vou mostrar não, é meu. Falando nisso, né? Qual que é o limite da exposição? Então, tem alguma coisa, tem 90% aí que você não compartilha, mas o que você não compartilha de jeito nenhum? Eu não compartilho de jeito nenhum na internet vulnerabilidades que eu ainda não resolvi. Então, eu falo dos meus problemas desde que eles estejam tranquilos, desde que eu possa falar desse problema. E se vier um hater e me atacar, eu lidar bem com aquele ataque. Mas se aquele ataque pegar num lugar que ainda não está bem resolvido, eu vou sofrer. Eu não preciso passar por isso. Então, as vulnerabilidades que eu ainda não resolvi, o lugar de levá-las não é para a internet, é para a terapia. Ou seja, tem uma frase que eu gosto muito que é: não sangre em tanque de tubarões. Eu não vou levar uma dor que está aberta, sangrando, para a internet. Porque você pode ter certeza que o tribunal da internet vai esticar a ferida o máximo que puder, vai julgar o máximo, sem piedade nenhuma. Então, não, eu levo as feridas que estão fechadinhas, que eu posso lidar com aquilo, que eu posso falar do avesso sobre o assunto que já está super resolvido. Então, essas vulnerabilidades eu não levo. Eu não levo as vulnerabilidades dos meus filhos. Eu levo muito pouco sobre a rotina das minhas crianças para a internet, muito pouco, cada vez menos eu levo a rotina das crianças para a internet. Eu acho que é isso, acho que esse é o meu ponto aí de descobrir o que vai e o que não vai. E hoje você, já, né, com tanto tempo de experiência, você já consegue lidar com isso muito bem, né? Ou pelo menos, né? Eu lido. Você lida. Muito bem! Lida. Mas o que você diria para quem tem medo do julgamento? Como é que essa pessoa lida com esse medo do julgamento, que é muito grande, principalmente nas mulheres? O medo do julgamento é gigante nas mulheres por conta da história de gênero, né? A gente, alguns séculos atrás, durante 3 séculos, mulheres foram julgadas, queimadas, torturadas na caça às bruxas. Isso ainda permanece no nosso inconsciente coletivo, né? Nós fomos treinadas e criadas para agradar. Né? Eu estava aqui para gravar aqui com você e estava conversando com a Maria, nossa maquiadora, e ela estava contando que a avó dela falava assim, mulher não fala alto, mulher sussurra. Nós fomos criadas e treinadas nesse contexto. Então, é óbvio que o julgamento para a gente é uma questão, né? Mas como que a gente precisa lidar com isso? Só existe uma maneira da gente exercer vida criativa, que é construir algo no mundo que seja verdadeiramente autêntico. E essa maneira é você bancar quem você é. Então, eu acabei treinando a minha mente para não me importar com a opinião do outro.
A pessoa fala assim, mas você deveria se arrumar mais para gravar vídeo. Eu não me importo. Nossa, mas você deveria aceitar Cristo. Eu sou agnóstica, eu não me importo com a sua opinião. Nossa, mas você deveria fazer... Eu não me importo. Mas eu não me importo. Então, a partir do momento em que eu não me importo com a opinião das pessoas, fica fácil. Isso é um treino mental. Né? Eu cheguei à conclusão que me importar com a opinião das pessoas tira de mim algo que me é muito caro, que é o meu processo de individuação, que é trazer a autenticidade que transita dentro de mim e colocar essa autenticidade no mundo. Eu não consigo ser autêntica me importando com o julgamento do outro. Logo, o julgamento do outro deixa de ter importância para mim. E falando sobre isso, qual foi a crítica mais injusta que você já recebeu? Tem uma crítica que chega para mim todos os dias, que é quando a pessoa me chama de mentirosa. Entendeu? A gente faz muitos anúncios para que o nosso conteúdo chegue cada vez mais às pessoas. E a gente construiu uma escola formadora de mulheres que trabalham com desenvolvimento humano na internet. Né? A gente tem muitas formações. E eu tenho 26 anos de experiência, de estudo e muito trabalho nessa área. E aí a pessoa vê um vídeo meu de 90 segundos, onde eu estou falando que é possível construir um negócio próspero na internet, trabalhando com desenvolvimento humano. Aí a pessoa escreve, ela nunca me viu na vida, ela não conhece a minha experiência, ela não sabe o que eu estudei, ela não sabe as minhas formações, ela não sabe os meus resultados, ela não sabe nada. Mas ela pega a frustração dela e o fato dela não acreditar em mais nada e o fato dela não querer se responsabilizar com o próprio crescimento, ela quer continuar culpando o governo, ela quer continuar culpando o mundo por todas as coisas ruins que tem na vida dela, aí ela vai lá, coloca tudo isso num comentário no meu post e fala: charlatã, mentirosa, golpe, pura enganação. Isso surge todo dia. Né? Eu acho que de tudo que eu recebo é a crítica mais injusta. Porque quando a pessoa faz uma crítica sobre a minha aparência, é a opinião dela. Agora, quando ela me chama de charlatã, quando ela fala que eu sou mentirosa, ela está atacando um lugar que para mim é muito importante, que são os meus 26 anos de experiência, entendeu? Mas ela prefere fazer isso sem checar, porque ela não tem como lidar com a frustração e a dor dela. A única maneira que ela tem de lidar com essa frustração e essa dor é atacando outra pessoa. E como é que você lida com esse tipo de hater que ataca diretamente, né, o seu trabalho? Então, depende. Quando é um ataque, depende do dia também, sabe? O dia que eu tô mais disposta, eu gravo um Reels em cima do comentário da pessoa. E aquilo é maravilhoso pro engajamento e tal. Tem outros momentos que eu apenas bloqueio. Não vale a pena perder 2 segundos do meu tempo precioso e bem pago com esse ser humano aqui. Eu vou lá e bloqueio. O bloque é a coisa mais incrível que existe nas redes sociais. Ele devolve a paz, né? E eu recebo muita crítica, muito hate por aparência. Eu não tenho a aparência da empresária bem-sucedida que se espera. Então, criou-se uma semiótica de que a empresária bem-sucedida, a nossa empresa faturou 53 milhões de reais até agora. As pessoas imaginam que uma empresária, dona de um negócio que ao longo de uma década faturou 53 milhões de reais, que essa mulher anda de terninho, que as unhas dela estão sempre feitas, impecáveis, que ela está sempre muito bem arrumada e maquiada, e eu não apareço assim na internet. E aí o que acontece é que causa um ruído entre o meu discurso e a minha imagem. E eu sei disso. Eu sei que esse ruído é causado. E você poderia falar assim para mim: Isa, não era mais fácil então você se adequar? Era. Eu poderia comprar terninhos, correntes douradas para botar no meu pescoço, passar um batom vermelho e me maquiar todas as vezes que eu quisesse vir para aqui. Só que existe uma história por trás que precisa ser honrada. Eu era essa pessoa do terninho, da maquiagem, lá no corporativo, e eu não fui feliz. Eu fiz toda uma transição de carreira para vir para a internet, para trabalhar de casa. Eu me mudei para um apartamento que é pé na areia da praia.
enquanto eu tô trabalhando, eu paro um pouquinho, vou lá, dou um mergulho e volto. Essa era a vida que eu queria construir. Agora, olha que incoerência seria, por causa do tribunal da internet, porque as pessoas não acreditam que eu faturei 53 milhões, eu ter que voltar a me adequar num cosplay de executiva que eu nem gosto, que não tem nada a ver comigo. Então, se a pessoa está esperando que eu me vista desse jeito, ela não vai me seguir. Tá tudo bem. Ela vai reiterizar, ela vai falar, sua mentirosa, você tem cara de pobre, suburbana e tal. Tá tudo bem, eu fui pobre, eu fui suburbana, eu sou uma mulher periférica. Tá tudo certo em relação a isso. Você não tá me criticando, você não tá batendo num lugar de dor para mim, não. Tem maior orgulho de onde eu vim. Só que eu hoje sou uma mulher rica. E se eu precisar fazer cosplay de rico para te provar isso, você não tem que estar na minha audiência, mas eu não vou me vender. Eu construí o que eu construí, eu trabalho do jeito que eu trabalho para eu conseguir ter a qualidade de vida que eu tenho. Então, se eu vou na praia, dou um mergulho, volto e vou gravar alguma coisa, vou aparecer nos stories, eu vou aparecer com o cabelo molhado, eu vou aparecer com um biquíni aparecendo, e isso não tira de mim todo o meu conhecimento de 26 anos de carreira com treinamento comportamental e desenvolvimento humano. E agora a gente vai para a última pergunta e vamos ver aí o que vem. Já ouviu aquele ditado, bateu, doeu, leva que é seu? Sim. Quando dói, quando você lê um comentário, quando dói, significa que necessariamente... Bateu, doeu, leva pra casa que é seu? É. Tá, se alguém faz um comentário na internet que me machuca, isso pode acontecer porque aquele comentário tá batendo em um lugar que eu preciso trabalhar. Pode ser que a pessoa tenha projetado uma sombra dela em mim, mas que tenha batido numa sombra minha também. É super possível. Mas também pode ter chegado num dia de vulnerabilidade. Pode ter chegado num dia em que eu tô com a guarda mais baixa. Pode ter chegado também num dia em que eu tô chateada. Pode ter chegado num dia em que eu tô de saco cheio. Pode ter chegado num dia em que eu tô mais inflamada. Então, não necessariamente que aquilo seja algo que está dentro de mim para ser trabalhado. Às vezes, a única coisa que eu quero trabalhar mesmo é uma internet mais compassiva. Porque a internet é o meu local de trabalho, é como se fosse o meu escritório. Todo dia eu abro o meu Instagram. Todo dia eu abro a minha empresa lá no Instagram e eu tô lá na vitrine, eu tô lá pública. Imagina se esse ambiente digital puder ser mais compassivo. Então, quando vem um ataque e vem o tempo inteiro, eu olho para esses ataques e não é porque cada um deles toca num lugar de dor. É porque às vezes eu tô só de saco cheio mesmo. Entendeu? E aí eu vou lá e respondo e faço o que eu tenho que fazer e tal. Agora é lógico, tem hora que a pessoa bota o dedinho ali, ó, naquele lugar que você ainda não trabalhou. O que você tem que fazer num caso desse? Virar um tatu bolinha e, eu nunca mais eu vou pra internet. Não. Continua na internet, continua crescendo, continua enriquecendo e pega aquele negócio que você descobriu e leva pra terapia. Leva para você cuidar, para você entender essas camadas, para você fechar essa ferida para que ninguém mais tenha capacidade de botar o dedo nela sem a sua permissão. Mas não para o seu trabalho. Porque o que as pessoas que estão frustradas, o que mais dói nelas é ver outra pessoa crescendo. É ver outra pessoa fazendo aquilo que ela não tem coragem de fazer. Isso pega num lugar terrível das pessoas, de inveja, de raiva, de frustração. Aí ela te ataca, mas ela tá te atacando porque uma pessoa que tem tempo para fazer um ataque na internet, você concorda comigo que a vida dela é muito vazia? Eu não reiterizo ninguém na internet. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu não comento nem se a comida vem ruim às vezes, porque... Isso eu comento. Isso eu comento. Mas assim, se eu vejo um conteúdo, por exemplo, que eu não concordo, eu não vou lá no conteúdo do cara e falar assim, eu não concordo com o que você disse. Eu tenho mais o que fazer, eu só passo conteúdo. Entendeu? A pessoa que para atacar alguém num post, a vida dela já é vazia. O próprio comentário dela prova que a vida dela é vazia. Então, assim, é óbvio que ela tá com raiva. Porque ela tá vendo que você tá num lugar de destaque, um lugar que nunca vai ser dela. E aí a única maneira que ela tem de fazer, a única arma que ela tem, coitada, que ela alcança é o ataque. E é engraçado, né, que
Apesar de não ser a coisa mais gostosinha do mundo, né? A gente lê ali um comentário de um hater. Mas isso prova que que a empreendedora, né, que está se posicionando na internet, ela tá indo no caminho. Acho que talvez seja o momento de comemorar, né? Chegou o primeiro hater, opa, eu acho que eu tô me posicionando, eu acho que eu tô falando aquilo que eu acredito, expondo a minha verdade, o meu trabalho, e isso gera um incômodo na pessoa, né? E a ponto dela ir falar. Então, talvez também não ter hater nenhum não é um sinal positivo necessariamente, né? Não, não é mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito que é: você não consegue ser uma pessoa incrível para um grupo de pessoas sem que você pareça um idiota para outro grupo de pessoas. Então, se não tem ninguém te atacando na internet, é porque você não está mostrando realmente o que você acredita. Você está filtrando as informações. Você não está ali mostrando as suas crenças, os seus valores, as bandeiras que você carrega, porque isso daqui é automaticamente desagradar. A gente precisa todos os dias desagradar, porque eu só agrado uma parcela do meu público se eu desagradar o público que eu não quero, inclusive. Então eu preciso ir sem medo. Se eu tiver o medo do julgamento, o algoritmo sequer trabalha para mim. E focar na parte da audiência que está se conectando com você, né? E não na parte que não se conecta. A gente tem isso, né? A gente dá muito mais valor à crítica do que ao elogio. Eu tiro por mim, são 10 anos de internet. Às vezes eu entro no meu direct, tem lá 50 elogios. E aí vem um ataque. O meu cérebro, ele tende a dar mais importância e atenção para um ataque do que para 50 elogios. Aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso desfusionar disso e eu preciso entender, não, peraí, é só uma pessoa sem noção. E aí responder ou bloquear aquela pessoa e pronto, e focar nos elogios, nas validações, né? Nas pessoas que estão comigo, que estão curtindo o meu conteúdo, que de alguma maneira aquilo que eu estou criando torna a vida delas melhor. Mas é instintivo que a gente dê mais valor e mais atenção ao negativo do que ao positivo. E dói, né? Só que aí a gente precisa lembrar, ressignificar e fazer de novo. Vamos fazer de novo. Vamos fazer todo dia. Todo dia tem um desocupado pra gente fazer de novo. E é isso. Isso significa que tá no caminho certo, então não precisa se preocupar com hater. E é só seguir. É só seguir. Eu recebo mais hater de mulher do que de homem. Curioso isso, né? Não é curioso? Que olha que louco, né? Eu tenho um perfil que ensina mulheres a criarem negócios prósperos em desenvolvimento humano. Mas, assim, JJ, 80% do hate é feminino. E é sobre aparência. E é sobre a minha forma de falar. É sobre a armação do meu óculos. É sobre as unhas estarem sem fazer. É sobre, de repente, a raiz tá desleixada. É sobre a sobrancelha. É sempre algo assim, né? Isso vem de um lugar de que nós mulheres nos tornamos muito críticas e nós treinamos muito nosso olhar para encontrar o defeito em outra mulher. Então a gente mede outra mulher, a gente está olhando para encontrar um defeito de qualquer maneira. Porque quanto menos unidas nós estivermos, mais fácil é para que o mundo nos controle. Então eu vou apontar o dedo, eu vou reiterizar, eu vou diminuir aquela pessoa. E tem uma coisa que eu pensei aqui agora, que talvez as pessoas que mais criticam mais tenham medo de serem criticadas. Sempre. Né? Então talvez esse medo de se expor é porque ela mesma tá ali o tempo todo criticando qualquer pessoa que tá... Mesmo que ela não fale. Exato. Mesmo que ela seja uma mulher educada, mas como ela sabe que a crítica dela é muito grande, acaba que a autocrítica se torna muito grande também. Então ela tá lá na internet, ela vê os stories e ela vê os reels de outras mulheres. O tempo todo ela tá lá olhando e encontrando defeito. Nossa, essa daqui tá com uma espinha no rosto. Nossa, essa daqui, olha que desleixada. Olha que sobrancelha feia. Nossa, que mulher brega.
agrega, olha o jeito que ela fala, nossa, ela nem pintou a unha. Ela tá fazendo esses comentários internos. Aí, vamos supor que ela é uma pessoa de bom senso e educada e ela não chegue a comentar, mas os comentários já estão na cabeça dela. E aí, óbvio que isso, de alguma maneira, trava ela dela ir para o mundo. Não precisa nem falar da internet, para ela ir para o mundo. Porque a pessoa vai olhar para aquilo, cara, eu preciso ir perfeita, no padrão que eu aprendi, que é um padrão, inclusive, criado inalcançável, né? Esse padrão de beleza, ele é inalcançável, né? Em termos de magreza, juventude eterna, viço de pele, estar 100% empetecada, bonita e maravilhosa, é impossível. E aí ela acaba não fazendo nada. Exato. Leiam o Mito da Beleza. O Mito da Beleza, Naomi Wolf. Isso explica muita coisa. Explica. É isso. Gostei. Tá vendo? Falar desses fofinhos, dos haters, é bonitinho. É só eles não aparecerem. É só não aparecer. Mas se aparecer... Tá tudo bem, a gente já só sabe lidar. Né? Nada que uma exposição, nada que devolver um constrangimento num Reels não resolva. E você, já passou por alguma situação de hater? Ou tem muito medo de passar? Conta aqui nos comentários que a gente quer saber. Um beijo e até o próximo episódio. Até! É principalmente dosar o que eu exponho e o que eu não exponho. Eu não sou a pessoa que mostra a vida toda, por exemplo, né? Calma. Você vai conseguir fazer a Ela tira tudo de mim. Que cara horrível você fez pra mim, cara. Tá bom, eu vou retirar o que eu falei, tá tudo bem. O comportamento do outro deixa de ter importância pra mim. Eita, caceta! Nossa, eu tava segurando isso aqui tanto tempo. Meu Deus, eu tô aqui falando, não sabendo de nada, nem vi você ficando verde. Eu exponho a pessoa. Aí eu gravo um hater em cima do comentário da pessoa. Eu gravo... É o hater do hater. O hater do hater.